Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Pedro Lopes, instrutor de piano e teclado na MusicDot, a melhor plataforma de ensino de música online. E aqui de novo, então, para falar um pouquinho mais da nova série CDP-S da Casio. Dessa vez vamos falar do S350, tá aqui atrás, o 100 e o 150 que a gente já conversou. Antes de começar esse review, eu recomendo fortemente que você veja, então, o review do S100 e do 150, que é um vídeo só que eu fiz sobre os dois. E se você também tiver curiosidade, que eu acho legal, é bom você também dar uma olhada na série anterior, quando eu falei sobre o CDP-135 e o CDP-235R, porque basicamente esse piano aqui, o CDP-S350, vem para ficar no lugar do antigo CDP-235R. Eu devo dizer que eu estou realmente muito impressionado com a qualidade desse piano digital, não só eu, como a equipe também. Quando a gente deixou esse piano ali, estava no meu escritório ali, né, todo mundo passando, dando uma olhada, outras pessoas até da empresa que tocam, mas que não são músicos profissionais, também se interessaram muito. Então esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui. Se você viu o review do 235, que eu falava que de repente não era uma grande ideia, porque não tinha muitas novidades naquele piano, aqui sim, a gente está falando de um piano digital de entrada completamente diferente, que na minha opinião revoluciona o mercado dos pianos digitais de entrada, assim como a linha CTX da Casio também mexeu muito na linha de arranjadores de entrada. O que ele tem de muito legal? Então vamos começar a conversar sobre ele. Primeiro, o que vem de muito diferente? Esse corpo, esse novo design, que é completamente inovador, muito mais bonito. Quem viu o 235, né, toda aquela coisa muito quadrada, com um monte de botão, como eu falei também no do 100, que tinha aquele feltro aqui na caixa de som, aquela tela azul cheia de mãozinha e de não sei o que, cara, mudou tudo. Eles realmente fizeram agora um piano digital para quem é pianista, certo? Então isso daqui tem cara de um piano profissional. Você olha para ele, é super clean, ele é super bonito, todo arredondado, design todo inovador, ele é muito leve, ele é muito pequeno. Essa foi a nova característica que a Casio está apostando muito forte nessa linha S, tanto do CDP como do PX que vai vir depois, né? A ideia é trabalhar com pianos cada vez mais reduzidos, com instrumentos cada vez mais portáteis. Então ele tá com um design novo, ele tá muito menor, esse piano é muito pequeno, você não tem ideia de quão fácil é de carregar ele, porque ele tá também com um novo sistema de teclas, que daí nós temos a grande novidade também. São as 88 teclas com peso de piano, como era no 235, só que agora elas são Scaled Hammer Action. O que isso quer dizer? Agora elas têm aquela escala mesmo, aquela diferença de peso, como num piano de verdade. Num piano de verdade, as teclas mais graves, que cuidam das cordas maiores e mais grossas, são mais pesadas, e as mais fininhas aqui, né, as cordas mais finas, as teclas são mais leves. Então essa é uma Scaled Hammer Action, que imita realmente um piano de verdade. Além disso, essas teclas ganharam também essas ranhuras, né, essa textura de marfim e ébano, coisas que a gente só via em pianos mais avançados, né, intermediários para avançados. Então o sistema de teclas tá todo novo, todo refeito. Agora tem também esse detalhezinho, que é esse feltrozinho vermelho que fica entre o corpo e as teclas, que dá aquela cara de um piano de verdade para não entrar a sujeira. É realmente um piano que tá muito legal. Para quem tá começando, já vai começar com um super instrumento, com um sistema de teclas realmente muito bom, todo inovador e com um corpo todo diferente também, pequenininho, fácil de transportar. Ele pesa um pouco mais de 10 quilos, mas não chega a 11 quilos. E além disso, para quem já é profissional e procura um piano para levar para todos os lugares, quer dizer, uma super tecla, um super timbre legal e também um design legal, um peso bom, ele funciona a pilha. Se não me engano, eu não me lembro de ter outro piano digital assim de entrada que funcione a pilha. Então são 6 pilhas AA, você vai usar aqui com os falantes, dá cerca de 4 horas de duração da pilha, certo? Lógico que dependendo do volume que você vai usar e tudo mais. Então para quem toca aí na noite, para quem às vezes quer tocar numa praça, quer fazer uma jam aí na Paulista, algo do gênero, realmente esse piano aqui é uma super opção. Em relação aos timbres, o que eu acho que é o mais legal de tudo é que a Casio inovou e trouxe para cá os timbres da linha CTX. Então dessa nova tecnologia AIX que eles têm agora, que vem na linha CTX. Então ele é como se fosse um CTX 800, que é um dos mais simples, com a tecla de piano. Basicamente é isso. Então são mais ou menos as mesmas configurações que você tem de possibilidades e tal. Ele não é tão completo como um CTX 5000, porém ele vai te trazer então essa tecla super gostosa de tocar e vai ter uma experiência muito mais parecida com o piano. Para finalizar essa parte técnica, ele tem
as 64 vozes de polifonia, que é meio que o padrão para esses teclados de entrada, funciona super bem para usar com os ritmos e tudo. E ele tem também as 3 sensibilidades, né? Então o Touch Response você pode trabalhar com o leve, o médio e o pesado, além também do desligado. Os timbres nós temos 700 timbres, então é uma biblioteca bem grande, bem extensa, com aquilo que tem de melhor da linha CTX. Então a gente vai dar uma ouvida agora para você poder conhecer vários timbres aqui, vou tocar muitos timbres diversos. Eu indico para você também comparar esses timbres aqui com o do S100 que a gente fez no último review, certo? Eu particularmente gostei mais desse piano aqui, tá? E também convido você a assistir o review do CTX 5000, porque lá também vão ter alguns dos outros timbres que de repente eu não mostrei aqui, embora o CTX 5000 tenha, acho que 100 timbres a mais, se não me engano, mas é mais ou menos a mesma biblioteca de timbres e de ritmos. Então eu também convido você a dar uma olhada depois de assistir esse vídeo aqui. Para você poder ter o comparativo, eu vou tocar mais ou menos as mesmas músicas que eu fiz no S100, para você poder ver como é mais legal os timbres aqui. O primeiro, o Standard, né, o Stage Piano aqui número 1, que é o que vem de fábrica quando você liga ele. Né? Então tem um grave consistente, tem aqueles agudos. Ainda a gente não tem nessa linha AIX todos aqueles detalhes de ressonâncias e tudo mais, damper resonance, string resonance, coisas do gênero, que é uma linha de entrada. Porém, um detalhe que também tinha no S100 é aquele dos abafadores, né? Ó, aqui a gente não tem abafadores. E aqui começa a ter o abafador, né? Como era um piano de verdade. Então já é um timbre de piano bem mais legal e você vai perceber também que vem mais peso. Eu acho que não fica tão claro talvez aí para você que está comparando um com o outro, mas esse piano, esse S350, ele vem com mais volume, com mais peso, com mais corpo também do que o S100. Vou pegar aquele Mellow Piano que eu também fiz no outro review, ó. O número 3, que é um Bright Piano. Para mim, realmente, os pianos dão um belo upgrade em relação ao S100. Eu selecionei vários outros aqui para a gente poder trabalhar. O número 21, que é um New Age Piano. Aqui não tem nenhum dual voice, split voice, nem nada disso. Ele sozinho já tem todos esses efeitos. Por exemplo, também o número 24, que é um Modern Electric Piano. Bem bonito, né? Super expressivo. No número 37, por exemplo, a gente tem um FM, né? Bem bonito, bem expressivo. Tem uma variedade bem grande de electric pianos aqui. Eu vou colocar no 47, que daí é um EP Wide, que é um dos que eu mais gostei como holds, ó. Ele tem, né, a força. Também muito mais expressivo. O 56, por exemplo, um clavinet. Tem uma variedade grande aqui de clavnets. Voltando um pouquinho no número 25, já tem um cravo aqui também, bem melhor também do que tem no S100, porque ele já tem aquele key off também, ó.
né? Então já é bem mais expressivo também. Eu selecionei o 61, um vibrafone. Daí a gente pode ir para a parte de órgãos, tem muita coisa legal também. O 71, que é um dos principais dele aqui. Lógico que ainda não é, né, aquele Hammond, mas já deu uma boa melhorada em relação ao S100, né? No 81 eu selecionei um estilo aquele Vox, né? Eles colocam aqui como um electric organ. Então, também mais expressivo, mais interessante do que a gente tinha antes. Daí eu vou pegar aqui o número 85, que é um gospel organ, e vou colocar aqui, aproveitar e colocar já um ritmo para você já ter uma ideia também de como melhoraram os ritmos, porque a linha CTX também está com ritmos novos, mais interessantes. Os novos timbres, logicamente, acabam por melhorar os ritmos, que os ritmos nada mais são do que uma leitura MIDI, né, dos timbres que tem no teclado. Então, esse gospel organ aqui, vamos ver como é que fica, ó. Então dá para ter uma ideia mais ou menos aqui como que funciona. Aqui eu já aproveitei e fui para o 86 também, que já é um full drawbar. O 87, que é um rock organ. O 93, que é um pipe organ, né? Para quem toca em casamento, tudo também serve bastante. Muita gente sempre me pergunta também dos acordeons, né? Então tem uma variedade enorme aqui. Eu vou colocar no 106. Não sei tocar acordeon no teclado, mas só para você ter uma ideia, ó. Tem uma variedade aqui também, outros que você pode gostar mais. Essa nova linha de timbres AIX também vem com um realismo bem legal para instrumentos de corda, instrumentos solo. Então, eu não sou muito fã de usar violão, mas dá para ver o detalhe que agora ele tem, né? Então esse timbre de violão 113, tem outros vários aqui também bem legais. Então essa linha, esses timbres AIX realmente valem muito a pena. Eu peguei aqui também uma guitarra um pouco mais blues, o número 146, e também vou tocar com um ritmo aqui para você dar essa percebida de todas as funções que o teclado pode te dar. Daí vai embora, né? Bem interessante você ver como tudo tá um pouquinho mais legal nessa nova série CDPS. Dentro dessas guitarras ainda, a 153, ó. Daí entram os baixos, a gente tem diversos tipos de baixo, por exemplo, esses de jazz, né? Aqui já com o rádio da bateria. Tem um monte de baixo synth também. 188 aqui, um finger bass.
né? Bastante timbre legal. Se a gente seguir, daí eu vou colocar já no 221, que daí já é um strings. Com bastante ataque, né? Mas daí aqui a gente também tem a possibilidade de outros com menos ataque, ó. Né? Já dá para fazer muito mais coisa. Tem muitos outros strings aqui também, mas eu vou colocar o 239, que é um violino solo, ó. Aqui tem aquele vibratinho, né, de solo também, um timbre muito bonito. O 252 já é um trompete, nesse mesmo esquema também solo. Então tem vários desses instrumentos solos aqui que ficaram bem legais para quem gosta desse esquema de arranjador, de fazer a melodia com esses instrumentos diferentes, realmente ganha muito, como é em toda a linha CTX, né? Do 261 ao 264 a gente tem alguns efeitos, ó. De metais, o esforçando, né, o fall, né? Então, para quem vai fazer aqui os seus arranjos, vai gravar aqui, também pode funcionar bastante, ó. Né? Então você vê como tem muitas possibilidades e ele tem essa coisa também de direcionar alguns efeitos em alguns timbres conforme o velocity, né? A intensidade com que você aperta. A parte de metais em geral tem muita coisa. Eu peguei aqui o 288, que é um solo de sax, né? Um tenor, pra gente ver como que dá pra gente brincar também um pouquinho, ó. Então você vê que tem muita coisa aqui para você usar para qualquer tipo de estilo, né? Tanto muitos timbres para a banda, quanto também se você quiser tocar sozinho. 311, uma flauta solo, né? Ó. Bem expressiva, muito bonita. E daí tem toda uma parte aqui também de sintetizadores. Tem muita coisa, só para você ter algumas ideias. Ó, o 326... 333. Tem uma variedade enorme aqui. 339. Eu selecionei só alguns mesmo, para você ter algumas ideias, ó. Aqui você já deve ter percebido que eu estou usando em alguns lugares aqui o pitch bend, né? Então a gente tem o pitch bend também como possibilidade só nessa versão aqui, no S350. Peguei aqui o 413 também, o Fantasia. E tem uma infinidade de outros. O 431, aqui a gente tem realmente o pad, ó. Né? Então tem uma variedade enorme também de pads que você pode usar para fazer dual voices, split voices, enfim. E como não pode faltar, também tem muitos corais. Né, tem um monte de timbre aqui também de short E, short O, o que você quiser aqui, tem todos os efeitos bem legais. Bom, moral da história, deu para perceber que nesses 700 timbres tem tudo o que você pode precisar para fazer qualquer tipo de performance. Pô, se você está gostando desse conteúdo e você quer receber mais dessas coisas, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos reviews, os próximos vídeos também. E claro, curte, compartilha e comenta se você ficou com alguma dúvida sobre esse piano ou outros instrumentos, outros assuntos que você queria ver aqui no canal também. Então vamos falar mais sobre as funções, a gente já ouviu muita coisa dele aqui, eu vou aqui na minha colinha pra gente não se perder. A gente não tem aqui aqueles botões numéricos para você digitar um número, isso atrapalha um pouquinho, mas por outro lado tem um botão aqui de categoria. Então você clicou no botão de categoria, você vai ser levado a todas as categorias de timbre aqui, que são 18 categorias, certo? Então a primeira é piano, depois é elétrico e piano, você pode ir mudando para você poder um pouco mais rápido. Não é tão prático para achar o timbre na hora, assim, mas para isso também você tem aqui o dial, né? Coisa que não tinha no 235. Então aqui, ao invés de a gente ter uma numeração, a gente tem essa rodinha aqui para você poder escolher o timbre, que ela é muito bem feita, ela é super robusta,
robusta também, então funciona para você mudar rapidinho. Em relação aos timbres, então você tem a possibilidade de fazer os dual voices aqui e o split voice. Você pode fazer os dois ao mesmo tempo também. Então você pode colocar um timbre na esquerda e dois somados na direita. E você tem a possibilidade de você poder mexer nas oitavas. Aqui sim, como dá para fazer o split, então ele permite que a gente brinque com as oitavas aqui. Se quiser deixar um piano numa oitava e um strings em outra, por exemplo. A desvantagem só do dual voice desse piano, e também do split, claro, é que não permite que você mexa no volume. Então isso já não é uma coisa tão interessante. Porém, ele tem tantos timbres aqui que de repente você consegue se virar numa boa, porque você vai, sei lá, por exemplo, a gente falou do strings, você vai colocar um strings com um piano. Ah, esse strings está muito aberto, mas ele tem um strings fechado que vai ficar mais baixinho também. Mas, teoricamente, isso é uma desvantagem. E isso não está só nesse piano, também está na linha CTX 700 e 800. Quem faz todo esse tipo de configuração daí já é o 3000 e o 5000. Então, só para você ver como fica legal, aqui, por exemplo, um piano com pad, né? Em relação aos ritmos, a gente tem 200 ritmos e mais 10 do usuário. Então esses 10 você pode baixar algum ritmo que você vê ali no site da Casio que te interessa, em especial aqueles ritmos brasileiros que o pessoal costuma gostar bastante. E ele tem aqui a entrada para pendrive para você poder então baixar isso aqui dentro do seu piano e poder usar esses 10 users, certo? Mas assim como a linha CTX, ele já tem, por exemplo, ritmo de bossa nova, de samba, calypso, forró universitário, shot, baião, pagode. Então já tem algumas coisas assim brasileiras aqui a mais do que outros teclados da própria linha CTK e tudo mais. Uma desvantagem nesse piano aqui, em relação, por exemplo, ao CTX 5000, mas a gente entende porque ele é um piano de entrada mesmo, né? É que ele não tem tantas variations, né? Então você vai ver aqui que a gente tem o normal e uma variação, um filling em cada uma, né? Quer dizer que uma virada em cada uma introdução e uma saída, um ending. Então, basicamente, a gente tem aqui, vamos dizer, 4 variações, né? Introdução, uma saída, o normal e a variação. O que acontece? Os ritmos são muito parecidos, a gente percebe nitidamente que são até os mesmos, talvez, se não me engano, o CTX tem alguma coisinha a mais, o CTX 5000, só que o fato das variações serem reduzidas, a gente percebe que muitas vezes eles pegam a 1 e a 4 do CTX. Então, na hora que você vai ver uma virada, ela de repente ela é destruidora para cair num lugar muito maior do que você tava. Isso não acontece em todos os ritmos, são só alguns, mas todos aqueles que eu usei, daí eu vou falar de novo para você assistir o review do CTX 5000, que eu toquei Move Like Jagger, eu toquei Bruno Mars, todos esses ritmos também estão aqui, os mesmos timbres para você poder usar. Por outro lado, o que é legal aqui, assim como nos outros teclados da linha CTX, você vai ter 6 formas de você fazer o seu fingering aqui, né? De você reconhecer, do teclado reconhecer os seus acordes. Isso é mais do que geralmente, por exemplo, a Yamaha entrega. Então tem diversas formas, você pode escolher se o teclado vai reconhecer que você está tocando um acorde invertido, ou um acorde com sexta, ou se você quer tocar só com uma tecla só. Enfim, tem várias formas que você pode ver no manual o que funciona melhor para você. Assim como em outros teclados também arranjadores, segurando o botão do Rhythm, aqui você consegue ter aquela One Touch Presser, que é simplesmente o teclado vai se configurar para tocar aquele ritmo. Então ele vai colocar um andamento que ele acha que é mais legal e o timbre que funciona bem com aquele ritmo, segundo o teclado. Isso é bem útil para quando você está começando, você não sabe exatamente como usar, mas também, por outro lado, é meio arbitrário, mas você pode escolher o que você quiser aqui, você pode trocar todos os ritmos, todos os tempos e todos os tones aqui. Mais algumas coisas aqui na minha colinha. A gente tem 152 músicas e exercícios, certo? Então, se não me engano, são 103 músicas e 50 exercícios, alguma coisa do gênero, mais 10 do usuário. Então, esses são arquivos MIDI de coisas prontas aqui que você pode, inclusive, estudar junto. Então, eles vêm separado mão direita de mão esquerda, certo? Tem várias peças aqui eruditas. Então, você pode usar isso para poder estudar aos pouquinhos as peças mais interessantes. Diferente do 235, esse piano, ele não vem com o livro de partitura. Porém, como ele tem a ligação para o Jordana Play, através do app você consegue ter acesso às partituras de todas essas músicas. E daí lá você seleciona direitinho qual é a mão que você quer usar, a velocidade e tal. Então são 150 músicas para você aprender. Eu já disse, esse tipo de coisa para mim eu não acho tão interessante, porque afinal de contas tocar música não é só acertar nota, né? Tem muitas outras nuances que você vai precisar aprender num curso como o da Music Dot. Porém, é legal para você poder começar a aprender um pouquinho, pegar algumas músicas também. E ainda tem os Music Presets, que são 310 registros aqui de
músicas famosas, vamos dizer assim, são músicas um pouco mais antigas e a ideia é entregar para você o ritmo, o timbre e a sequência harmônica já pronta. Então, na verdade, ele toca sozinho e você pode usar isso, por exemplo, para treinar solo, treinar a mão direita ou mesmo, logicamente, aprender a tirar as melodias de ouvido. Um ponto legal aqui também é que a gente tem um botão da função Auto Harmonize e do Arpeggiator no mesmo botão. Ele já vem aqui pré-programado para o Auto Harmonize, eu já troquei. O que é o Auto Harmonize? Você toca um acorde na esquerda, o teclado reconhece aquele acorde e ele harmoniza a sua melodia, certo? Então, conforme você for tocando, ele vai montando um acorde abaixo dessa melodia, conforme o acorde que você tocou na esquerda. Mas eu acho muito mais interessante o Arpeggiator. Então, eu vou ligar aqui o Arpeggiator, ó, só para você saber a diferença, ó. Com o Arpeggiator... Tem 100 tipos de arpeggiator aqui, então você pode, nesses splits aqui malucos, colocar uma música eletrônica, uma batida eletrônica aqui e fazer uma programação super legal. Logicamente, a gente tem aqui um metrônomo e o legal é que a gente tem um botão aqui de tempo, mas também de tap. Então, se você não sabe exatamente o tempo que você está na música, né, você pode ir batendo ele e ele vai reconhecer mais ou menos qual é a velocidade que você está batendo. Isso é bem útil quando você quer tirar uma música de ouvido, você não tem muita experiência com o metrônomo. Em relação aos efeitos, a gente tem aqui então 10 tipos de reverb e 4 tipos de chorus. Muitos dos timbres também já vêm com o efeito DSP de fábrica e ele aparece aqui na tela escrito DSP. Então, às vezes você vai pegar um piano elétrico, por exemplo, com um phaser, algo do gênero. É legal, logicamente, que você vai ter um timbre ainda melhor, só que você não pode mexer nisso, tá? Então não tem como você salvar nenhum tipo de timbre, nenhum tipo de configuração em relação a esse timbre. Ah, eu quero desligar o DSP, ou eu quero trocar o efeito DSP por outro. Nada disso você vai ter acesso, só ao reverb e o chorus. A gente tem aqui do lado direito as registrations, certo? Então é um banco de registrations para 32 registrations. O que é isso? Você pode salvar, então, um timbre que você montou junto com o ritmo certo, no tempo certo, com o timbre splitado, enfim, com o reverb X, com o pedal fazendo tal coisa. Então, tudo que você consegue editar no teclado, você consegue salvar numa registration. São 4 botões aqui que você tem, mas são 8 bancos, estão totalizando essas 32. É bem interessante para você deixar umas coisas mais na mão. Você não consegue editar o nome dessas registrations, tá? Mas é aquilo, você com o tempo vai decorando, sabendo o que está em cada lugar, para ficar um pouquinho mais prático, senão faz uma lista, algo do gênero. Aqui a gente tem um sequencer, um gravador, né, mais potente então do que o S150, porque aqui não é só uma música não, você vai poder gravar 6 músicas com 5 pistas além da principal. A principal já é um timbre com o ritmo, né? Então você ainda pode depois fazer um overdub, que a gente chama, colocar outros instrumentos acima, tocando uma outra melodia, fazendo um arranjo e tudo. Então aqui você consegue gravar um pouco mais de ideias, e aí você salva isso daqui em MIDI, depois você pode jogar no seu pendrive, você pode exportar esse MIDI, tem muita coisa que dá para você brincar, então, para você poder ter essas ideias e já registrar. Vamos falar agora dos alto-falantes, que como em todo piano ou teclado iniciante, não é tão legal, né? Então a gente tem os mesmos 8 watts que a gente tem nos outros, mas eu achei até ele um pouquinho mais potente, ele fala um pouco melhor, tem um pouco mais de grave, talvez não seja exatamente o mesmo falante, seja um falante de mais qualidade, ou talvez sejam os timbres que são melhores, eu não sei exatamente, mas são falantes que assim, eu particularmente não usaria eles para estudar, assim, eu não sei, em alguma coisa rápida em casa, mas eu recomendo fortemente que você tenha um bom fone de ouvido para você poder aproveitar ao máximo esse teclado, ou se não, lógico, 2 caixinhas de som ali, um par de monitores ou um amplificador de teclado, daí você vai ter o máximo dos seus timbres e ritmos. Vamos finalizar falando das ligações dele. Então a gente tem, logicamente, a saída USB para você usar ele como controlador, normalmente. A gente tem a entrada USB, daí isso sim é diferente, para você poder colocar um pendrive. Nesse pendrive você pode salvar suas músicas, você pode importar ritmos, você pode importar ou exportar também os seus bancos de memória aqui, então dá para você trabalhar várias coisas legais. A gente tem a entrada para o pedal de sustain, certo? Para o damper. E também a gente tem a entrada para a pedaleira tripla, a mesma que funciona no S150, tá? Que você tem que comprar à parte. A pedaleira tripla, o que difere aqui, que é meio bizarro, é que você não consegue, neste piano aqui, mexer nas funções da pedaleira tripla, coisa que você consegue fazer no S150. Então aqui, se você quiser usar, por exemplo, um pedal para poder dar o play e o stop num ritmo, o legal é você usar ao mesmo tempo a pedaleira tripla e o pedal de sustain normal, porque daí você direciona o pedal de sustain para ser o seu play stop, enquanto o seu sustain fica na pedaleira tripla. Deu para entender? Acho que a ideia é essa. Você, como o pedal de sustain vem com o teclado, então você não vai ter que comprar os dois, você vai comprar a pedaleira tripla. A gente tem aqui o output estéreo, né?
P2 estéreo, então aqui eu estou usando aquele meu cabo em Y, né? Essa ponta aqui é P2 estéreo, sai 2 P10 mono ali para minha mesa de som, para minha interface, né? Então é lógico que isso, para um piano desse naipe aqui, para mim é um pouco uma desvantagem. Eu gostaria de ver um pianão desse com uma saída LR dedicada, porque com certeza eu teria um piano desse para poder sair e tocar na noite, para poder fazer minhas gigs de jazz, ainda mais ele tendo pilha, ele sendo com essas teclas tão legais. Agora, a saída P2, ela interfere um pouco. Dá para usar? Dá. O timbre é mais alto, ele é encorpado, não é ruim, tá? Você usar a P2. Tudo que você está ouvindo aqui eu estou usando pela P2. Só que não é a mesma coisa de ter uma saída dedicada LR. Do lado a gente tem a entrada P2 também, auxiliar in, para você poder ligar o seu celular, para você ligar o seu computador, poder tirar as suas músicas ouvindo no mesmo fone. E daí também a fonte, como eu sempre gosto de falar, a fonte da Casio, todos os teclados são bivolts, então é bem interessante. Além do pedal de sustain, o SP3 que vem também com ele, vem logicamente a estante de partitura, que é a mesma dos outros modelos também, tá? Uma estante bem robusta, embora ela tenha essa entrada aqui, mas é uma estante bonita, funciona bem, ela deixa o piano um pouco maior, mas é bem legal, dá para você usar tranquilamente, colocar um livro pesado aqui sem problema. Lembra também que pela USB você consegue então se conectar ao Jordana Play Piano, ou Jordana Piano, eu não sei exatamente qual que é o nome do aplicativo que está agora. Eu não vou mostrar todas as possibilidades, basicamente você vai ter as mesmas funções, né? A não ser que você vai ter a possibilidade então de ler mais fácil, categorizado as músicas que tem ali, de você achar, as partituras estão todas em PDF lá, tem todas essas questões que eu falei, mas eu não vou me estender muito, porque daí tem um vídeo super legal que a Casio lançou esses dias, que você pode dar uma olhada com o Fábio lá tocando, que é um dos especialistas deles, mostrando um vídeo de 13 minutos, todas as possibilidades do Jordana App junto com esse piano aqui. Bom, vamos finalizar então. Quais são os pontos negativos para mim desse piano? Primeiro, esse botãozinho aqui que tá do lado do dial, que eu achei ele meio bizarro. Não é que ele seja ruim, mas às vezes ele entra meio torto e ele acaba funcionando para muita coisa. Então eu acho que poderia ter mais um desses botões, porque tudo fica sintetizado aqui nesses dois botõezinhos, no dial e nesse botão aqui de função. Eu acho que para um piano que faz tanta coisa, poderia ter de repente um botãozinho a mais para dar uma ajuda e talvez ele não afundar tanto, ele é meio estranho, você aperta ele, parece que ele afunda diferente, mas funcionou numa boa, não parece que vai estragar, não é essa a questão, é mesmo a funcionalidade. Obviamente, como eu falei, não ter a saída LR dedicada para mim é um problema, eu acho que tinha que ter, eles tinham que ter colocado nesse piano. E também a parte de configuração desses dual voices, split voices, como eu falei, que você não tem como mexer no volume. Então eu particularmente não uso muito essas configurações, mas né, quem for aí, gosta dessa parte de arranjadores e quer ter aquele timbre ideal no refrão da música e tal, de repente pode sentir falta um pouquinho de algumas edições a mais. Mas, sem dúvida nenhuma, não deixa de ser um piano de entrada, né? Então a gente ainda tá falando de um piano barato. Então é normal que ele não tenha todas as funcionalidades que a gente espera. Mas diante de tudo que a gente conversou, só esses pontinhos negativos, eu realmente acho que tem muita coisa legal aqui. Então, obviamente, o que é a grande vantagem desse teclado? Esse design dele, lindo aqui, super legal. O fato dele ser hiper compacto, as novas teclas que são realmente muito boas, esse novo sistema, o fato de ser a Scale do Hammer Action, não esquece disso, porque em geral pianos dessa faixa de preço não tem essa função das outras marcas, tá? Por isso que eu tô marcando bastante, além do fato das ranhuras aqui que tem no piano, que também que é sensacional. Então as teclas são incríveis, os timbres estão muito melhores do que o CDP 235, porque eles finalmente incorporaram esses novos timbres, então são vantagens atrás de vantagens. Em relação ao CDP 235, tem ainda algumas diferenças que daí você vai ver se para você importa, mas que eu realmente acho que ele morreu, já não é mais para ter o CDP 235, porque esse daqui ficou muito melhor. Mas o 235 tinha entrada de cartão em vez de pendrive, de repente isso para você interessar mais. Ele tinha entrada de microfone, então se você canta, talvez possa valer a pena ainda pegar um 235, mas eu acho que não. Acho que seria melhor você comprar uma mesinha de som e fazer as coisas separadas, né? Por causa disso também ele perdeu aquela função sampler, que era super simplesinha, que era só para você gravar uma vozinha e tocar nas teclas, assim. E algumas coisas de estudo que tinham lá, então tinha dicionário de acordes, tinha algumas coisas assim que realmente, assim, não sinto que fez falta. Basicamente, a minha conclusão, mais uma vez, esse daqui é um super upgrade da linha CDP, é muito legal e realmente vale a pena. O preço médio dele não é tão barato assim. Continua sendo de entrada, porque para um teclado que tem tantas opções, tantos ritmos, tantos timbres, né? Eu achei ele por volta de R$ 3.500. Então, sim, por R$ 3.500 você consegue encontrar outros pianos, talvez com um timbre melhor, até com uma tecla talvez um pouco mais confortável.
Talvez, embora essa daqui seja realmente muito boa. Só que você não vai encontrar um piano com tantas funções, com todos esses timbres, com todos esses ritmos, né? Então, se você quer simplesmente um piano digital, eu quero um piano com uma boa caixa de som, uma boa tecla, tem outras opções, inclusive da Casio. Provavelmente vai sair aí o PXS 1000, provavelmente deve ser mais ou menos essa faixa de preço, ou mesmo o PX 160. Porém, se você quer ter todas essas possibilidades, se você quer ter essa variedade de timbres, daí realmente eu não vejo nenhum outro piano que mata esse daqui, tá? Realmente eu acho ele muito legal, ele veio muito bom, com muita coisa nova, inclusive os ritmos todos eu acho que até matam o PX 350 e outros que saíram de linha que antes eu tinha falado que poderiam valer mais a pena do que o CDP 235. Então dá uma boa olhada, vamos torcer para que o dólar baixe um pouquinho, para que esse piano também, passado o lançamento, passado todas essas turbulências, a gente consiga encontrar esse piano na faixa de uns R$3.000. Eu acho que daí matou, daí realmente vai ser a melhor opção com certeza. Bom, então é isso, eu acho que deu para ter uma boa ideia desse piano, eu realmente gostei muito dele. Foi engraçado que quando eu fiz o outro review, eu falei que eu preferia mais o CDP 135, que era o mais simples, do que o 235. Aqui a coisa mudou de figura, eu realmente me apaixonei por esse piano aqui, eu achei ele muito legal, com certeza teria ele no meu set, mesmo ele sendo um piano simples. Claro que depois tem os outros PX, vai sair o PXS também pra gente acompanhar em breve, Cássio manda pra gente fazer os reviews, mas assim, realmente pra quem tá começando, esse piano aqui é sensacional. Então é isso, espero que você tenha gostado, dá um curtir aí, dá o joinha, comenta aí nos comentários se tiver alguma dúvida, fala sobre outros instrumentos que você gostaria de ver aqui, outros assuntos, e não esquece de se inscrever no canal para você não perder os próximos conteúdos. Ah, se você quer aprender a tocar também, www.musicdot.com.br para você aprender a usar essa máquina ao máximo. Um grande abraço e até a próxima!